E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Nós não somos o Maílson Silva, tá? E você está no Anatomizando. O meu, O seu, o nosso canal de anatomia. E aí pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Eu sou o Maílson Silva e você está no Anatomizando, o seu canal de anatomia. E hoje nós estamos aqui com os acadêmicos de Educação Física da turma Educação Física 2016. 2017. E nós vamos estudar um pouco sobre a coluna vertebral. Um pouco não, né? Tudo que a gente sabe a gente vai tentar repassar aqui sobre a coluna vertebral. E traz aqui a coluna vertebral. Isso. Para quem não sabe, a coluna vertebral é essa estrutura aqui. Ela te acompanha desde que você era um feto, desde que você começou a sua formação. Só que todas as curvaturas dela ainda não estavam completas, ou seja, você ficava em posição fetal. Qual a posição fetal? Assim, né? A posição fetal é essa. As curvaturas que você tinha na posição fetal são chamadas de curvaturas primárias, tá? Porque são as primeiras curvaturas que o seu corpo ele adquiriu. Quando você nasceu, você precisou... Quando você nasceu, você precisou de adquirir outras curvaturas ao longo do processo de evolução do seu próprio corpo. Quando você começou a sentar, você começou a adquirir a curvatura cervical. Quando você começou a ficar em pé, você começou a desenvolver a curvatura lombar. Essas curvaturas elas lhe dão um equilíbrio. E a coluna vertebral ela é composta por 26 ossos, ou seja, 26 vértebras móveis, incluindo, é claro, o sacro e o cóccix. Vamos ver cada região dessa e quantas vértebras a coluna vertebral possui em cada região dessa. Começando pela região cervical. Aqui nós temos uma estrutura mostrando a região cervical solta, apenas a região cervical. Depois a gente vai ver cada uma dessas vértebras. Nós temos a região torácica. E nós temos a região lombar, tá? Na região cervical nós temos 7 vértebras, na região torácica nós temos 12 vértebras, na região lombar nós temos 5 vértebras. Na região sacral nós temos apenas um osso, que é o sacro, que ele é formado por 5 vértebras que se fundiram. De 5 a 4 vértebras, vai depender da pessoa, né? Existem variações anatômicas. E o cóccix, ele pode ser também de 5 a 3 vértebras fundidas. Essa é a constituição da coluna vertebral. E cada região dessa vai ter uma especificidade. Por exemplo, as vértebras torácicas. A especificidade delas é que elas possuem uma fóvea costal, porque cada vértebra dessa está se articulando com um par de costelas. Por isso são 12 vértebras torácicas, 12 pares de costelas. A especificidade das vértebras cervicais. Vamos lá detalhar melhor. As vértebras cervicais são essas, tá? Aproxima mais aqui. Elas podem ser denominadas de C1 a C7. Ó. C1, C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Sendo que a vértebra C7 ela é uma vértebra proeminente. A vértebra C1 é o atlas. A vértebra C2 é o áxis. Essas vértebras são vértebras que não são típicas, porque elas têm características diferentes das outras vértebras, tá? Vamos descobrir por quê. A C1 é o Atlas. Caso você não saiba, Atlas era um titã da mitologia grega que, teoricamente, era ele quem segurava o mundo nas costas. Então, devido a isso, a vértebra C1, agora aproxima, a vértebra C1 é chamada de Atlas, porque ela segura o crânio. E ela não tem regiões que algumas outras vértebras possuem, por isso ela é chamada de uma vértebra atípica. Então, só para relembrar, o nome dela é Atlas. Os processos articulares, todas as vértebras possuem. Então, é claro, se ela se articula superiormente com o crânio, esse aqui é o processo articular superior, ele é mais aberto. O inferior ele é mais fechado, todas as vértebras possuem isso. Aqui nós temos o arco anterior e o arco posterior. O arco anterior ele tem a fóvea para o dente do áxis. Tá? Aqui vai se articular o dente do áxis, que é essa estrutura aqui da próxima vértebra que a gente vai ver. Ele fica se articulando bem desse jeito. Então essa aqui nós podemos saber que é a parte posterior, porque está o processo espinhoso do áxis. E o Atlas, ele tem também os processos transversos. Todas as vértebras têm processos transversos, mas apenas as vértebras cervicais têm o forame
transversário. Essa vértebra está meio quebradinha, mas eu vou tentar mostrar uma imagem melhor aí quando você estiver vendo. Ou seja, o que diferencia o Atlas das outras vértebras, de todas as outras vértebras, é que ele não possui corpo vertebral. O que encaixa o Atlas dentro da nomenclatura de vértebras cervicais é que ele tem o forame transversário. Todas as vértebras cervicais vão ter, de C1 a C7. C2. C2 também é uma vértebra atípica, porque ele tem um dente, tá? Processo odontoide. Pode ser chamado de dente do áxis ou processo odontoide do áxis. As outras coisas, todas as outras vértebras vão ter. Uma vértebra cervical típica, você pode ver aqui, uma vértebra cervical típica de C2, ou seja, da segunda vértebra cervical, até C6, que é a sexta vértebra cervical, ou penúltima vértebra cervical, você vai ter o processo espinhoso bífido, ou seja, bifurcado. Para que eu tenho isso? Porque ele serve de fixação para o ligamento nucal, que é um forte ligamento que você tem aqui na sua região cervical, pela parte posterior. E todas as outras vértebras cervicais, elas vão ter o forame transversário, que é o forame do processo transverso. E todas as outras vértebras de todas as outras regiões têm os processos articulares. Aqui eu tenho o processo articular superior, do outro lado eu também teria, mas só que está meio quebradinho. E aqui, inferiormente, eu tenho o processo articular inferior. Passando por aqui por dentro, eu tenho o forame vertebral. Esse aqui mais grandinho é o corpo vertebral, que você vai diferenciar as vértebras cervicais também por causa disso. O corpo vertebral dela é bem pequeno em comparação com as demais. Uma vértebra torácica. Uma vértebra torácica, a particularidade dela é que ela vai possuir uma fóvea costal. Ela possui fóvea costal do processo transverso e fóvea costal do corpo vertebral. Aqui no corpo vertebral ela tem a fóvea costal superior e a fóvea costal inferior do corpo vertebral. E aqui no processo transverso ela tem a fóvea costal do processo transverso. Ou seja, esse aqui todo é o processo transverso. Mas, numa divisão mais macro, nós podemos dividir todas as vértebras típicas em corpo vertebral e arco vertebral. E ligando o arco ao corpo, eu tenho o pedículo, que é só essa região aqui. E no arco vertebral eu tenho várias estruturas, ou vários processos. Processo articular superior, processo articular inferior, processo espinhoso e processos transversos. Então, quando perguntarem para você qual a diferença das vértebras torácicas para todas as demais vértebras, é que ela possui uma fóvea costal que vai articular ela com as costelas. E uma vértebra lombar. Uma vértebra lombar vai ter todas as características que todas as outras vértebras vão ter. Ela tem também o processo articular superior, processo articular inferior e o processo espinhoso dela é mais quadrado. E aqui nós temos anteriormente o corpo vertebral e o forame vertebral. A junção de todos os forames vertebrais, de todas as vértebras, onde está a medula espinal, que é esse amarelinho que está lá dentro, são os forames vertebrais. A junção de todos os forames vertebrais vai formar o canal vertebral, que é o canal por onde passa a medula espinal, que é esse amarelinho que você está vendo lá. Toda vértebra típica, aqui no arco, ela vai possuir as lâminas. O que são as lâminas? As lâminas são essas partes aqui, ó. Essa parte. E quando elas se encontram aqui, elas vão formar o processo espinhoso que você já viu. Para fecharmos, nós temos o sacro. O sacro, como eu já falei para você, ele é de 5 a 4 vértebras fundidas e você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, contar por aqui que vai ficar melhor. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui são 5 vértebras. Essa pessoa tinha 5 vértebras fundidas que formaram o sacro. E como você pode ver, aqui é a face anterior e aqui é a face posterior. Como que eu vou saber o que é anterior e o que é posterior? Posteriormente eu tenho a crista sacral mediana, tá? Essa aqui que está no meio é a crista sacral mediana, porque ela está bem em cima da linha mediana e mais lateralmente eu tenho as cristas sacrais mediais e mais lateralmente ainda eu tenho as cristas sacrais laterais. Tá? Então vimos 3 cristas, cristas sacrais medianas, cristas sacrais mediais e cristas sacrais laterais. E além dessas cristas, nós temos ainda a tuberosidade sacral, que fica aqui embaixo da asa do sacro.
Mais lateralmente, nós temos a face auricular do sacro, que vai servir para articulação com os ossos do quadril, com a face auricular do íleo. Bem aqui nós temos o promontório sacral, a base do sacro, o processo articular do sacro, que vai se articular com a última vértebra lombar. Nós temos aqui o canal sacral, por onde passa a cauda equina, que é uma porção final da medula espinal. E bem aqui nós temos os forames sacrais, tá? Você vai identificar de acordo com a posição onde ele está. Aqui nós temos os forames sacrais posteriores, e bem aqui nós temos os forames sacrais anteriores. Por quê? Porque um está anteriormente e o outro está posteriormente. Aqui na parte inferior nós temos o corno sacral, tudo que leva a chifre, você sabe que vai ser um corno. Se identificou? Aquele outro ali também. Um corno, e esse aqui é o corno sacral. Bem aqui nós temos o hiato sacral, que é a porção final aqui do canal sacral. Bem aqui nós temos o canal sacral e hiato sacral, que é esse Vzinho aqui. Bem aqui nós teremos a articulação com o cóccix. Vamos mostrar aqui, olha, o cóccix nessa peça sintética. E o cóccix ele é uma junção também de 5 a 3 vértebras que se fundiram. E o cóccix ele só tem aqui, que nós vamos ver, o corno coccígeo. E era isso, eu espero que você tenha entendido. Antes de nós terminarmos, nós vamos falar um pouco sobre as funções da coluna vertebral. Qual que é a função dela? Bem, a coluna vertebral ela está sustentando o tronco do corpo, ela está protegendo a medula espinal e ela está dando sustentação para a base do crânio. E aí era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se essa aula te ajudou, assiste outro vídeo. Tchau. Até a próxima.